Acabou a tinta. E agora? A vantagem da caneta tinteiro é poder usar um tinteiro. É fácil recarregar a tinta quando ela acaba, ou mesmo você só se enjoa da cor atual e quer testar uma coisa nova. A forma como isso é feito depende do modelo e da fabricante da caneta. E existem três métodos principais de recarga, que são os cartuchos, os conversores e os métodos embutidos. Os cartuchos são pequenos frascos de tinta que ela já vem com a tinta dentro e ela sempre vem com algum lacre aqui. E é muito fácil de trocar porque basta pegar o cartucho e forçar na caneta. E a grande vantagem do cartucho é que ele é muito prático. E os modelos de caneta que usam cartuchos também costumam ser baratos. Existem vários tipos de entrada, cada fabricante tem o seu padrão. Então, essa é uma das desvantagens, é que você não pode usar o cartucho de uma caneta da marca concorrente. Existe o padrão internacional que algumas marcas utilizam. Por exemplo, a Faber-Castell usa o padrão internacional. E nesses casos que é utilizado o padrão internacional, é possível usar o cartucho de uma marca na outra. Depois do cartucho, a gente tem os conversores. Os conversores são como se fosse um cartucho recarregável. Eles também são de encaixar, eles também têm o seu padrão, cada fabricante tem a sua. Algumas também usam o padrão internacional. Mas eles têm algum mecanismo que possibilita tirar a tinta do vidro e colocar dentro do próprio conversor. Existem os conversores de pistão, que você girando aqui o pistão, ele vai subindo e na hora que ele sobe, ele traz a tinta para dentro. Existe também o modelo que não é de enroscar, é só de deslizar, ele tem uma abinha aqui, você vai empurrando e você puxa. E aí quando ele sobe também, ele traz a tinta. E tem também os modelos de vácuo. Esse aqui, você aperta essa barrinha de metal. Essa barrinha de metal, ela empurra esse saco de borracha. E aí ele expulsa todo o ar do saco de borracha. E quando você solta, a tinta vem com a pressão para preencher o saco. Esse tipo de mecanismo era o que era utilizado naquelas canetas antigas que você provavelmente já viu em algum desenho animado, em que tem uma alavanca. E aí a alavanca nada mais é do que a parte que empurra o saco. E também tem esse modelo aqui, que ele é um botão, você aperta, e ele tem esse mecanismo que ele também empurra, e quando essa pecinha preta chega aqui, ela libera o ar, e aí a pressão também traz a tinta para dentro. É importante falar também que canetas que funcionam com cartucho também vão funcionar com conversores. O termo conversor é justamente para a gente converter uma caneta do cartucho para o vidro de tinta. Só é importante ficar atento no tipo de encaixe, porque o cartucho e o conversor eles precisam ser do mesmo tipo de encaixe. O terceiro método são com os mecanismos embutidos. Algumas canetas vêm com um reservatório e um mecanismo para encher esse reservatório. Também tem dois tipos principais, que são os pistões, que funcionam da mesma maneira dos conversores. Tem geralmente uma parte da caneta que te possibilita girar, e o pistão dentro dela vai descendo e subindo e trazendo a tinta. Mesma coisa, quando ela está aberta, o pistão está embaixo, e aí quando você começa a girar, o pistão sobe e a tinta entra na caneta. E também tem os métodos a vácuo. Você tem essa barra de metal, que ela tem um lacre, e esse lacre ele só libera quando chega aqui no fundo. Então você gera o vácuo aqui, e aí quando ele libera o lacre, dá até para ouvir o barulho do vácuo sendo liberado. E aí a tinta entra na caneta. E esses são os principais métodos de recarregar. Agora eu vou mostrar como se enche a tinta de cada um deles e depois a gente volta para finalizar. O primeiro método de recarga é com cartucho, e eu não tenho uma caneta que sirva com esses cartuchos, então eu vou só demonstrar o conceito geral.
mas vocês vão ver que o cartucho não encaixa se ela não for do mesmo modelo. Nesse caso aqui é o cartucho da Platinum numa caneta da Pilot. Então, para recarregar, basta encaixar e fazer uma força ali para liberar o lacre, mas como dá para ver, o cartucho não encaixa até o final. Mas o conceito é esse. Para recarregar um conversor de pistão giratório, primeiro você desmonta a caneta para exibir o mecanismo. Nesse caso é uma Pilot Vanishing Point, então a pena toda sai. E aí você abre o vidro de tinta, eu costumo abrir o vidro depois para evitar derrubar. E daí você insere toda a unidade da pena e faz o movimento de girar para que a tinta suba no conversor. Depois basta só limpar um pouco a pena. Eu também fecho a tinta antes de montar para evitar derrubar também. E montar de novo a caneta. E aí nesse caso é só encaixar de novo a pena na caneta e enroscar tudo e tá pronto. Para um conversor de pistão deslizante, também é o mesmo procedimento, você desmonta a caneta. Nesse caso ela não precisa remover a pena, no momento que você desmonta ela já fica separada. E aí você de novo abre o vidro de tinta, insere a pena completamente na tinta e faz o movimento de puxar a tinta para dentro do conversor. Depois é só tirar o excesso, limpar um pouco num pano, fechar novamente o vidro de tinta, não ter cuidado para não derrubar desse jeito. E aí novamente montar a caneta. Basta enroscar e encaixar a tampa. Para recarregar um conversor de vácuo com alavanca e borracha, você também desmonta a caneta completamente, exibe o conversor. Depois abre o vidro de tinta, fazendo um pouquinho de força, porque às vezes a tinta gruda na tampa. Daí você coloca a pena completamente na tinta e pressiona algumas vezes a alavanca até que a pena para de soltar bolhas de ar, que isso marca quando o reservatório está cheio. Depois novamente tirar o excesso, limpar ali no paninho, fechar o vidro de tinta e remontar a caneta. Para o conversor de botão, o procedimento inicial é sempre o mesmo, desmontar a caneta completamente, nesse caso é uma Pilot Custom 74. Você desenrosca a parte ali, exibe o conversor, e daí abre o vidro de tinta, tendo sempre cuidado para não derrubar. Às vezes precisa um pouco de força, então você tem que segurar bem o vidro de tinta. Daí é inserir a pena e, nesse caso, apertar o botão algumas vezes até o reservatório encher. É importante fazer um pouco de força, senão o vácuo não é o suficiente para trazer a tinta. Daí, novamente, fechar o vidro de tinta, percebendo como o dedo fica completamente sujo da tinta. Novamente fechando, montando a caneta e tá pronto. Para recarregar uma caneta com mecanismo de pistão, primeiro você remove a tampa. E nesse caso eu não fiz, mas você já pode desenroscar completamente o pistão antes de colocar no vidro de tinta. Depois é colocar a caneta no vidro e enroscar novamente o pistão. Você pode repetir esse processo mais algumas vezes até o reservatório ficar cheio completamente. Daí é tirar o excesso, limpar num paninho, colocar a tampa no vidro. E tá pronto. Nos mecanismos a vácuo, você primeiro remove a tampa e desenrosca completamente a barra de metal para que você consiga puxar ela até o final. O importante é que você pressione a barra de metal de uma forma constante até o lacre do vácuo ser violado. Dessa forma a tinta entra com mais facilidade.
É importante também não deixar ela completamente cheia por causa da temperatura que faz a tinta expandir, o que pode gerar vazamento na pena. E é isso. Acho que com esse vídeo você já consegue carregar a sua caneta tinteiro com as tintas. E existem alguns outros métodos que eu não mencionei, mas é porque ou são muito específicos de uma marca ou modelo, ou são pequenas variações do que eu apresentei aqui. Eu resolvi fazer esse vídeo antes das dicas de qual caneta tinteiro um iniciante deveria comprar, para deixar vocês mais familiarizados com o funcionamento das canetas tinteiro. É importante saber como elas funcionam ou qual é o método de recarga delas para você fazer uma escolha melhor na sua primeira compra. Por exemplo, é importante saber se a caneta que você comprou é a cartucho de conversor e qual é o tipo de cartucho ou conversor, se é internacional, se é um modelo proprietário, se na caixa da caneta já vem com conversor ou se você precisa comprar uma à parte. Então eu preferi fazer esse vídeo antes e o próximo vídeo vai ser dicas de quais canetas tinteiro começar, qual comprar, qual seria a caneta tinteiro ideal para quem quer começar a ter canetas tinteiros. Então já assina o canal para o próximo vídeo é de dicas de qual caneta tinteiro comprar. E é isso, até a próxima.